Pessoal, o tema da palestra aqui, também outra coincidência, acho que eu estava comentando com o Fábio ali, como deu certo, o Éder falou do poder da contabilidade, e a gente vai dar uma sequência aqui, não, ou a Dayana planejou tudo isso e não avisou a gente, né? Pode ser. Então tá bom, de uma forma bem resumida aqui, me formei também na mesma turma do Éder em 2005, eu fui focar na contabilidade ali para 2010, 11, 12, quando já estava pegando as normas internacionais aqui no Brasil. E no dia 16 de agosto de 2016, no dia seguinte, eu estava em Curitiba como contador da Copel. Então, passei em outro concurso, fui para Curitiba. Durante 3 anos, eu fiz a contabilidade de transmissoras de energia elétrica. Então, eu fui para Florianópolis pela Copel, trazer uma empresa que ela comprou do Grupo Eletrobras. Fiquei 6 meses Curitiba, Florianópolis e depois 8 meses Curitiba, Rio de Janeiro. Aí a missão trazer também uma empresa de grande porte, transmissora de energia, também para Curitiba. Exerci a função durante 6 anos de gerente de contabilidade patrimonial da Copel. A gente está falando aqui de 50 bilhões em ativos e é o ativo que gera a receita da companhia. E cá estou, e acho que a mensagem aqui, continuando, estava sentado nas mesmas cadeiras que vocês. E aqui estou tendo essa oportunidade de falar com vocês. Então, queria agradecer primeiro aos professores. Aí vou nomear o professor Regis e a professora Dayana, e através de vocês estendo a todos os professores, porque assim, eu não estaria aqui hoje se não fossem vocês, que muitas vezes pegaram no pé, até pesado demais, né, Éder? Mas sobrevivemos e estamos aqui. E agradecer a todos vocês que se fazem presente aqui também para compartilhar aqui com a gente o conhecimento. Boa noite, pessoal. Prazer muito grande estar aqui. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Fábio. Sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Na verdade, iniciei um curso de Física aqui na UEL. Estudei por 6 meses, mas era muito difícil, não consegui seguir. Conversei com o meu amigo Macoin e ele falou, cara, vai para a TI e lá você consegue se dar bem. E fui para a TI e naturalmente eu sou daqui de Londrina, comecei minha carreira na área de tecnologia aqui em Londrina há mais de 10, 15 anos atrás. E em 2014 fui convidado por uma empresa para ir para São Paulo e desde então eu divido meu tempo entre São Paulo e Londrina. E hoje eu estou como especialista em tecnologia em uma multinacional, uma seguradora multinacional, a Zurich Seguros. Pessoal, o Macoin já fez os agradecimentos, mas eu queria dizer que, para mim, como um cara de tecnologia, me dá muito orgulho de estar aqui conversando com contadores e futuros contadores, justamente no Dia do Contador. Então, antes de tudo, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos vocês. Pessoal, vamos lá. Caríssimos alunos, é com incomensurável relevância, neste auspicioso Dia do Contador, reconhecer que a convergência entre o contador, a inteligência artificial, a automação, o mercado de capitais e as grandes corporações estabelece, de maneira absolutamente paradigmática e inquestionavelmente estratégica, um panorama cuja profundidade transcende a mera compreensão, potencializando e ressignificando em níveis metafísicos as interações entre números, algoritmos e decisões, mostrando que a própria essência do conhecimento contábil se revela na indiscutível ausência de sentido concreto. Gente, tanto o texto quanto o vídeo, na verdade, aqui é um alinhamento de expectativa. Isso é o que não vai acontecer, é o que não é para acontecer na nossa palestra, tá bom? Então, aquele texto, na verdade, o antigo gerador de Lero, anos 2000, você falava entrava no aplicativo e falava, escreve qualquer coisa aleatória, palavra sem contexto, e saía, aquilo não diz nada com nada. E aqui também não vai acontecer nenhum evento motivacional, que o Macoin, o Fábio vai sair andando pelo meio da plateia, motivando, escalar, vender. Não, não é isso. A gente está no meio do caminho aqui. Então, não é um evento, que vamos falar Lero, e nem um evento que vamos tratar motivacionalmente. O que a gente pretende fazer aqui é falar de inteligência artificial aplicada na contabilidade para soluções reais. Aqui, começando a palestra, então,
O Éder ajudou a gente porque ele já falou bastante da carreira, então a gente vai falar de forma bem breve aqui. O Fábio foi contra esse slide aqui, porque ele falou, mas vai colocar, evento de IA vai colocar um Excel na primeira página. Eu falei, cara, Excel ainda é importante. Mas a ideia aqui não é passar o Excel, é dizer o que o professor, frisar agora o que o professor Regis falou. Contabilidade, são mais de 570 mil contabilistas no Brasil. Ou seja, é praticamente uma Londrina de contabilistas, de técnicos e contadores, técnicos contábeis e contadores. Gente, mas onde tem concorrência, porque tem oportunidade. E vamos lá. Os 5 estados do sul do Brasil, São Paulo é fora de série, é completamente... São Paulo tem 1/3 de todos os contabilistas do Brasil. Mas se a gente pegar os 5 estados do sul do Brasil, aqui tem 2/3 dos contadores, dos contabilistas do Brasil. É muita gente trabalhando nessa área, mas, volto a dizer, se tem a concorrência, é porque tem oportunidade. Pessoal, de repente a gente quebra, lembra alinhamento de expectativa? A apresentação aqui não é uma apresentação, tem a identidade visual, mas quebramos aqui a identidade visual da nossa apresentação para mostrar para vocês o universo contábil onde nós vivemos. Eu não sei se, tão cheio de estrelas assim, mas começa com uma pirâmide de Kelsen ali. Seja lá na Constituição Federal, e eu não vou entrar em detalhes, não vou descer aqui em nível de... Não vou ficar falando sobre cada uma delas, mas lá embaixo, nos demais atos infralegais, temos as instruções normativas, Receita Federal, todo mundo legisla. E aí não basta a federação, não basta a União. A gente tem aqui também 27 unidades federativas, nós temos mais de 5 mil municípios, e o secretário de Fazenda, agora há pouco, acabou de falar da arrecadação do município, então é importante, a gente tem que estar ciente como contadores também das legislações municipais. E vamos lá, temos que ter embaixo do braço pelo menos essas duas aqui, o Manual de Contabilidade Societária e o Código Tributário Nacional, não tem como escapar. E aí a gente vai se estender um pouco mais aqui nas normas internacionais de contabilidade, que lá em 2010, um pouco para frente ali, acabou sendo obrigatório para praticamente todas as empresas. E além disso, temos os órgãos reguladores, vamos começar aqui pela CVM, que lá em 2008 já exigiu que as empresas de capital aberto aplicassem as normas internacionais, aquelas que foram interpretadas aqui para o Brasil. Beleza. Gente, SEC nos Estados Unidos. Uma empresa tem ações na SEC nos Estados Unidos, tem que seguir controles SOX rígidos. E vamos lá. Eu trabalho no setor de energia. Como contador na Copel, nós temos que seguir o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, 700 páginas, o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, mais 500 páginas, fora os PRORETs, resoluções autorizativas, resoluções homologatórias e por aí vai. Mas não é só o setor de energia que é assim. SUSEP para seguros, Bacen para o Banco Central. É uma gama imensa de regulação que o contador tem que estar atento. Mas esse nosso universo não é feito só desses regramentos, é um universo feito de sistemas. E aí, sem aprofundar em nenhum deles, a gente tem um universo de sistemas que contornam a contabilidade. Então, os sistemas lá em cima, os ERPs, os sistemas onde a contabilidade propriamente dita acontece, mas nós temos uma gama imensa de subsistemas que são ferramentas que o contador pode usar para fazer a diferença para ele como profissional, mas principalmente para a empresa que ele administra. E agora a gente realmente resolveu poluir aqui o slide. A gente juntou sistema com regramento. E a ideia aqui é levar a uma reflexão. A reflexão é: por onde eu começo? Com tanto sistema, com tanta informação, por onde eu começo? Volta naquele slide, fazendo favor, aquele que a gente pulou. Pode deixar todos projetados. Pessoal, do lado esquerdo, as normas internacionais de contabilidade. Do lado direito, as normas que foram, não podemos dizer traduzidas, interpretadas aqui para o Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Pessoal, veja a quantidade de normas que existem. Se lá na Europa existia a IAS,
e hoje são os IFRS, aqui no Brasil foram interpretados pelos CPCs. Se vocês entrarem na página, tem 50, mas já tem vários deles que foram revogados, que não valem mais, que perderam a eficácia. Tá, lá tem o IFRIC, que é uma explicação da norma. Aqui no Brasil, interpretamos elas como ICPC. Aí lá eles fizeram o SIC e nós aqui fizemos os OCPCs. Tá vendo aquela primeira linha ali na horizontal? Conceptual Framework. Então essa é a primeira norma internacional. Ela não tem número, nem no IAS, nem no IFRS. Então o pessoal do CPC colocou ali, CPC 00. Se não tem número, vai ser o 00. Beleza. Então, agora vamos fazer o CPC 01. Eu, cartesiano, teria pensado, CPC 01, vamos traduzir a IAS 01, mas não. O CPC 01, redução ao valor recuperável dos ativos, interpretou a IAS 36. Tá, beleza. Mas daí começa a complicar mais, gente. O CPC, são só exemplos, tá? São mais de 80 normas. O CPC 06 de arrendamentos. Esse CPC traduziu a IAS 17. Só que lá na Europa, a IAS 17, ela foi revogada e foi substituída pelo IFRS 16, contabilidade de arrendamento. Isso é difícil de fazer na prática, mas vamos lá. Aqui no Brasil, já tínhamos traduzido a IAS 17, interpretado a IAS 17 com o CPC 06, tá bom. Deixa de existir a 17, cria o IFRS 16, agora aqui no Brasil é CPC 06 R2. Ó, beleza, pelo menos o número não casa, mas é revisão 2. Agora vamos lá. Chegamos na IAS 01. Essa IAS 01, que não é o CPC 01, era aqui no Brasil o CPC 26, trata da apresentação das demonstrações financeiras. E eles resolveram também revogar essa norma internacional e aplicar uma norma que está vindo aí, que é o IFRS 18. Pensei, vamos pegar o CPC 26 e fazer o R2. Mas não, vamos rasgar isso aqui também e vamos começar o CPC 51. Então, não é fácil esse mundo, esse universo. Aí pode projetar aquele slide, a gente tenta resumir em 4 palavras, 4 iniciativas. É claro que cada um que vai pensar sobre o tema vai ter a sua forma de falar sobre ele. Nós resumimos em know-how, networking, transpiração e um pouquinho de sorte. Um pouquinho de sorte é a variável que ninguém controla, então a gente não vai nem abordar essa daqui. Know-how é conhecimento. E vocês que estão aqui hoje escolheram fazer isso. Know-how ou network, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? É a mesma coisa. Se você está aqui em busca do conhecimento, você está conversando com um amigo do lado e esse amigo lá na frente pode ser, sei lá, seu sócio, seu parceiro comercial, mas também dentro da universidade, mas fora dela, nos esportes, nos ambientes em que a vida proporciona networking, lá você também pode adquirir conhecimento. Depende, é óbvio, de onde você frequenta. O networking, eu vou deixar o Fábio explicar, que eu acho bem legal o conceito que ele tem sobre. Pessoal, muitas vezes quando a gente pensa sobre networking, a gente pensa em pessoas que eu posso pedir indicação para conseguir uma vaga de emprego ou para eu conseguir uma promoção. Mas o networking ele tem que ser muito mais amplo. Se vocês quiserem ser influenciadores digitais, vocês têm que ter quantidade de seguidores. Agora, se vocês não quiserem ser influenciadores, o que a gente precisa é da qualidade desses seguidores, da qualidade dessas conexões que a gente tem. Não adianta eu ter mais de 500 conexões no LinkedIn, ter mais de 2.000 pessoas me seguindo no Instagram se eu não tenho qualidade. Pegando o exemplo do professor Éder, quando ele foi convidado para ser secretário da Fazenda de Londrina, um amigo dele, te convidou para integrar a equipe de transição porque confiava no seu trabalho, porque você tinha um relacionamento. Então o que a gente tem que fazer é construir relacionamento com as pessoas para que a gente consiga, porque as pessoas confiam em quem elas conhecem. Então vamos ter uma visão um pouco mais profunda sobre networking, não é só sobre indicação, é sobre relacionamento. E aqui a gente vai demonstrar para vocês, acho que já pode passar para o próximo slide, a aplicação da inteligência artificial na contabilidade.
Primeiro, nós temos no nosso mundo aqui contábil, a gente não tem e-mail aqui, poderia estar lá, e-mail, mas a gente falou do relatório, do laudo, do parecer, enfim, são uma imensidão de documentos que durante o nosso dia a dia profissional a gente tem que ler, mas principalmente redigir. E aí vamos lá, gente, por onde eu começo? Naquele ecossistema de legislações, naquela imensidão de sistemas, a pergunta é por onde eu começo. Até pouco tempo, eu pego uma minuta, pego um memorando que foi feito, copio algo, dou uma lida no Google, pesquiso, vou lá, pego algo semelhante, monto uma base, estruturo, tento ver quem já falou sobre o tema, dou um Google de novo, começo a estruturar. Hoje, gente, isso mudou muito. Independente do documento, independente daquilo que você vai ter que resolver, e aqui é a nossa opinião, resumimos em 5 palavras. Tudo está envolto de um problema. Todo problema tem o seu contexto, não pode ser tratado isoladamente. Normalmente tem referências a que se buscar, tem um objetivo, o qual nós temos que transcrevê-lo através da conclusão daquele documento. E por onde começar? Aqui, se você quiser colocar outra tela já, Fábio, a gente vai tirar de novo, correr o risco de passar vergonha ao vivo de novo, mas vamos lá. Isso aqui é uma ferramenta de inteligência artificial aplicada à contabilidade para a gente responder a pergunta por onde eu começo. Bem, aqui é um gerador Smart Docs, um gerador de documentos regulatórios. Não sei se aí de longe vocês conseguem enxergar, mas assim, ó, tem o título do memorando. Então vamos tratar, o Fábio trouxe os textos pré-redigidos ali, mas a gente vai tratar da TS 08, a tomada de subsídio 08 da ANEEL. O que é a TS 08, tá, gente? Os contratos de transmissão de energia é um problema da vida real. É o que eu e o Éder estavam conversando aqui antes de começar a palestra. A necessidade. A gente tinha uma necessidade de tratar sobre um tema da indenização do setor de energia elétrica, transmissão de energia elétrica. Então, o que a gente quer aqui que o gerador de documentos inteligentes faça? Que ele faça uma análise acerca da tomada de subsídio 08 da ANEEL. Beleza, coloquei aqui o objetivo, que é fazer uma análise robusta. E ponto importante aqui, gente. A gente vai fazer de uma forma didática para ser mais rápido, mas quanto mais ricas as informações que eu inserir aqui, mais rica tende a ser a resposta da aplicação de IA, ok? Então eu coloquei o objetivo, coloquei o contexto, pode descer um pouco ali, Fábio? Dúvidas técnicas, temos várias dúvidas que eu quero que a aplicação de IA responda. Coloca aqui as dúvidas, vai ficar em branco. Análise, tem algum ponto específico que eu desejo que a IA foque aqui na análise? Eu fiz um projeto piloto, eu testei. Se eu testei, eu coloco aqui dentro da ferramenta aquilo que eu testei. E hoje as empresas cobram muito isso. Você fez benchmark? Como os outros estão fazendo? Como estão fazendo lá em São Paulo, onde está 1/3 dos contadores? Como que estão fazendo nos Estados Unidos, na Europa? É benchmark. Como os outros estão fazendo para a gente poder se referenciar. De repente, nós estamos fazendo melhor, mas eu preciso saber como a concorrência e os parceiros comerciais estão fazendo. Enfim, conclusão e considerações finais. Gente, aqui é um ponto bem importante. Eu vou escrever para a inteligência artificial que eu quero que ela diga que sim, que existe indenização ao final da concessão. A ANEEL está dizendo que não, mas eu sou advogado da empresa, eu não sou advogado da empresa, mas estou atuando com o jurídico da empresa, contabilmente, para comprovar que sim. E aqui a IA vai analisar dentro da legalidade, ela vai procurar argumentos em todo aquele regramento para achar legislações, regras onde eu posso dizer que sim, tem indenização. Está funcionando aí? Esse microfone? Funcionando. Pessoal, nessa ferramenta a gente consegue selecionar qual modelo de linguagem, qual inteligência artificial que eu vou utilizar para gerar esse documento regulatório. Quanto mais poderosa uma inteligência artificial, mais tempo ela leva para analisar as informações, porque a profundidade tende a ser maior, tá? Então aqui, para esse exemplo, vou selecionar uma IA um pouco menos poderosa, mas que para fins didáticos já deve trazer um documento bem legal, e vou clicar em gerar documento. Nesse momento,
a plataforma organiza e prepara os dados para processamento, e aí sim ela passa para que esses dados sejam processados e aciona a inteligência artificial. Então lembra quando eu falei que a inteligência artificial ela não trabalha sozinha, ela precisa estar cercada de diversas outras tecnologias, diversas outras ferramentas. E em alguns segundos aqui a gente teve um documento técnico gerado com objetivo, com contextualização, com análise regulatória, análise contábil, aspectos de riscos regulatórios, recomendações, conclusões e referências. Isso aqui é muito importante. A ferramenta traz as referências de onde ela obteve aquelas informações. E pessoal, aqui é muito importante deixar claro, tem uma palavra que a gente fala muito nas nossas palestras, que é o discernimento. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver explicando sobre os processos da inteligência artificial, que a IA alucina, a IA pode gerar informações falsas. Então é importante que esse documento não seja utilizado sem critérios, sem curadoria. É importante que vocês tenham discernimento quando utilizar a inteligência artificial para entender se essas informações fazem sentido ou não. Vejam que naquele universo de regramento, e aí tem um ponto bem legal aqui. No começo do ano, quando a gente estava desenvolvendo um trabalho de inteligência artificial aplicada à contabilidade, nas palestras a gente dizia que a IA era baseada em uma LLM, o Fábio vai explicar depois, fechada. Ela não busca na internet, ela não dá um Google, mas de repente tudo mudou. Agora a IA dá Google, ela busca em tempo real na internet. Então aqui vai roubar a profissão do contador? Gente, discernimento. Não dá para pegar aquele documento que foi elaborado e mandar para o jurídico da empresa. Simplesmente não dá. A gente tem que fazer o que o Fábio falou, curadoria da informação. Mas ali eu já tenho de onde partir. Aqui tudo é sobre por onde eu começo. E a IA é uma ferramenta muito útil nesse sentido. E aqui a gente agora vai entrar mais especificamente na parte da inteligência artificial. Então, só deixar uma última mensagem nessa primeira parte da palestra. Vocês são a primeira geração de alunos formados na era da inteligência artificial generativa. Usem isso a favor. Usem isso como o melhor de vocês. Pessoal, que legal, hein? Primeira geração formada na era da IA. Mas quando a gente fala sobre IA, a gente tende a pensar que é uma tecnologia muito recente, que nasceu em 2022 com o lançamento do ChatGPT, né? Mas na verdade a inteligência artificial ela tem uma história muito mais longa. O termo inteligência artificial foi cunhado lá em 1956, na conferência de Dartmouth. Nessa conferência surgiu o termo inteligência artificial. Quem cunhou esse termo foi essa galera aqui, ó. Esse grupo de cientistas e pesquisadores que criou esse termo. E depois, lá nos anos 80, surgiram os sistemas especialistas. O que são sistemas especialistas? São sistemas com regras fixas, como uma receita de bolo de chocolate. Ele sabe a quantidade de ingredientes e os passos que ele tem que tomar para fazer aquele bolo. O problema dos sistemas especialistas é quando a gente não quer um bolo de chocolate, quer um bolo de limão. Aí ele não sabe como fazer um bolo de limão. Depois de 20 anos, a gente teve a popularização do machine learning. Vocês vão ver que tem vários tipos de inteligência artificial e o machine learning é uma delas. O machine learning aprende com dados. Um exemplo muito claro de IA para machine learning é filtro de spam de e-mail, que se aprende a identificar se o e-mail é suspeito ou não. E só abrindo um parênteses aqui para falar sobre cultura pop, quando a gente fala de inteligência artificial, ela não ficou somente na área acadêmica, na área profissional. A gente, no imaginário de Hollywood, a gente teve vários lançamentos também, né? A gente teve 2001, Uma Odisseia no Espaço, a gente teve o lançamento do Exterminador do Futuro, Matrix, O Homem Bicentenário, Eu, Robô, e o filme Inteligência Artificial. Então, a inteligência artificial, desde que ela surgiu, ela permeia o imaginário de muita gente também. Voltando para o nosso foco aqui, em 2012, a gente teve o advento de Deep Learning do Big Data e em 2018, a Google lançou o BERT. O que é o BERT? Alguém aqui conhece o BERT ou não? Não, ninguém. Isso é muito legal quando a gente faz palestra, que ninguém conhece o BERT, mas ele foi o precursor do ChatGPT. Quem aqui conhece o ChatGPT? Ah, e muita gente conhece, né? O BERT foi um algoritmo de... um algoritmo de inteligência artificial que pela primeira vez passou a ler os textos de forma bidirecional, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Com isso,
ele começou a entender o contexto das palavras. Ele não analisava somente a palavra solta, mas ele entendia qual contexto aquela palavra está inserida. E isso, como a gente sabe, é muito importante numa linguagem, né? E em 2022 a gente atingiu o advento da IA generativa, que é essa inteligência artificial que pensa, que fala, que conversa e que cria informações. Quem lançou pela primeira vez para o público a sua inteligência artificial foi o OpenAI, com o ChatGPT, e depois vieram diversas outras, como a Perplexity, o Claude, o DeepSeek, Gemini, Mistral, o Llama, que é da Meta, né? E diversas outras IAs. Aqui, só volta naquele slide um pouquinho, Macoin, só para a gente falar um pouquinho sobre time to market, né? Sobre como que é legal você sair na frente. Apesar do Google ter desenvolvido o BERT lá em 2018, todo mundo aqui conhece o ChatGPT, mas não conhece o BERT. Isso mostra pra gente quanto que é importante a gente sair na frente, a gente ousar, a gente colocar a cara no mercado para que a gente se torne referência. Pessoal, aqui a gente volta naquele slide, naquela ferramenta onde eu mostrei o chatbot para vocês. Por quê? Porque para entender inteligência artificial, a gente tem que entender alguns termos que compõem esse universo. E o primeiro deles é a nuvem, ou é o cloud. O que é a cloud? Essa aplicação é uma aplicação chamada N8N, que ela roda em algum servidor em algum local no mundo. Ela não está na minha máquina local, ou seja, ela está na nuvem. Para que eu me comunique com essa aplicação, eu preciso de uma porta, eu preciso de uma estrada, para que os sistemas se comuniquem. Então, para isso, a gente utiliza um protocolo chamado API. Nessa imagem, a gente tem 3 APIs. A entrada da mensagem do WhatsApp, a consulta de CNPJ num sistema público e a resposta para o cliente através do WhatsApp. Depois de API, a gente tem os LLMs. O que são LLMs? Large Language Models. Os LLMs são um tipo de inteligência artificial. A inteligência artificial é um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva eu tenho vários tipos. O LLM é um deles. É um modelo de algoritmo que é utilizado para treinar linguagens que consomem e geram informações, tá? Então, LLM é o que está por trás do GPT, do Claude, de todas essas linguagens, todas essas inteligências artificiais que geralmente a gente conversa. Como que eu me comunico com LLM? Através de um prompt. Todo aquele texto que eu coloco para dentro de uma inteligência artificial é chamada de prompt. Então, quanto mais rico for o meu prompt, em geral, melhor vai ser a resposta do meu LLM. Só que a inteligência artificial, ela não enxerga o texto como a gente enxerga. Para ela enxergar e entender esse texto, ela quebra o texto em prompts. Ela quebra cada palavra em pedacinhos menores. Esses pedacinhos menores são chamados de tokens. São esses pedaços de palavra. E cada token é traduzido para um identificador numérico. Ou seja, a inteligência artificial, ela não entende as nossas palavras. Ela traduz isso para tokens IDs e através desses IDs ela prevê o próximo token, o próximo token, o próximo token, para que ela consiga gerar uma informação para a gente. E aqui a gente chega a um conceito muito importante quando a gente fala de IA, que é a alucinação. A IA alucina. A primeira vez que eu falei sobre esse termo para o Maconha, ele deu risada de mim, porque ele achou que não existia. Mas é um conceito chamado alucinação, que é quando a inteligência artificial gera informações falsas e vende aquilo como se fosse verdade. Aqui, por exemplo, naquele aplicativo que eu mostrei para vocês, eu passei um CNPJ inválido e a inteligência artificial falou para mim que esse CNPJ é da consultora ABC Limitada. Eu nem sei se essa empresa existe, mas o CNPJ com certeza não existe porque ele é inválido. Ou seja, ela alucinou, ela inventou uma informação, inventou uma empresa e falou para mim que aquele CNPJ era dessa empresa. E aqui o Macoin tem um exemplo bem legal de alucinação também. Aqui é bem rápido, pessoal, mas é na prática. Qual a diferença entre o CPC 11 e o CPC 50? Você entra lá no Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC 11, contratos de seguro. CPC 50, contratos de seguros. Eu perguntei para a IA qual a diferença. Ela falou, vamos analisar cuidadosamente, porque a diferença não é apenas de número. CPC 11 e CPC 50 tratam de assuntos contábeis completamente diferentes. Aí ela trouxe CPC 11, contratos de concessão. CPC 50, contratos de seguro. Lá fui eu, trouxe uma tabela, resumindo ainda, bem bonita aqui, ó, pronta para entregar para o chefe. Aí eu melhorei a pergunta, eu coloquei qual a diferença entre o CPC 11, contrato de seguro, e o CPC 50, contrato de seguro. Agora a pergunta está mais específica, mas atenção, CPC 11 não trata de contrato de seguro.
Então, há um equívoco na premissa. Vamos esclarecer com precisão. E, de novo, ela insistiu no erro. E ainda colocou aqui um sinalzinho aqui, ó, CPC 11 igual seguro, mas ela colocou ali um risco dizendo que não é igual ao seguro, porque trata de serviços públicos aqui de concessão. E eu insisti. Eu falei, aqui já fiquei nervoso, já coloquei tudo em caixa alta. Dizem que não pode fazer isso com a IA, né? Qual a diferença? Qual a diferença entre o pronunciamento técnico CPC 11, contratos de seguro, e o pronunciamento técnico CPC 50, contrato de seguro, ponto de interrogação? Ah, perfeito. Agora a pergunta está clara. Você quer a diferença entre o CPC 11 e o 50, ambos tratando de contrato de seguros. Vamos detalhar. Aí ela trouxe as duas definições aqui, e ao final ela traz a tabela dizendo que são regras mais simplificadas, que um dos CPCs traduzia a IAS que foi revogada. E no final, aí eu até grifei aqui, o chat GPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Gente, está embaixo de qualquer programa de inteligência artificial. Por isso, de novo, o discernimento. Gente, falar um pouquinho sobre os riscos da IA, porque nem tudo são flores. A IA traz, sim, alguns riscos. O primeiro deles que a gente trouxe aqui para vocês é o desemprego e desigualdade social. Por quê? A gente está vivendo uma revolução e toda revolução exige requalificação. E quem não se requalificar, infelizmente, vai ficar para trás. Por isso, a gente tem, sim, um risco de desemprego e desigualdade social. Ética. Para a gente treinar um LLM, a gente utiliza um conjunto gigantesco de dados. E esses dados podem estar enviesados, esses dados podem ser preconceituosos, podem ser misóginos e podem reproduzir uma série de comportamentos que a gente não quer que a IA reproduza. Mas se ela for treinada com um dataset que não seja muito bem curado, ela vai reproduzir. Então a gente tem uma série de questões éticas quando a gente fala de inteligência artificial. Direitos autorais. Se eu gero uma música, uma imagem, uma foto através de uma inteligência artificial, de quem que é aquele direito autoral? Se eu pego a foto do fotógrafo, coloco na inteligência artificial e peço para ela gerar fazer uma alteração ou alguma coisa assim, de quem que é o direito autoral daquela obra, daquela foto? Então aqui a gente tem uma discussão bem importante quando a gente fala de IA. E por último, e na minha singela opinião, acho que é o risco que fica mais latente aqui para a gente, que é privacidade e segurança. Todos vocês vão ter escritórios, vão trabalhar em empresas, vão trabalhar em grandes corporações. E vocês têm que tomar muito cuidado ao colocar os dados sensíveis dessas empresas dentro de uma inteligência artificial, porque dependendo do contrato que vocês tenham com esses provedores, essas informações podem e vão ser usadas para treinar novos modelos. Então, antes de colocar informações sensíveis para dentro de IAs, tenham certeza que o contrato de vocês blinda vocês contra o uso das informações para treinar novos modelos. Mas nem tudo está perdido também, né? Temos coisas boas, né? E aí a gente trouxe aqui uma pincelada assim, de alguns benefícios que a gente encontrou na área da contabilidade sobre IA. Por exemplo, o estudo Stanford fala que os contadores que usam IA têm mais de 8% de tempo para fazer o que realmente importa, ou seja, atividades humanas que exigem poder cognitivo humano. Vocês conseguem fazer fechamentos contábeis muito mais rápidos, vocês têm menos erros financeiros e vocês têm mais detalhes nos registros contábeis. Então, isso são algumas dos benefícios que a gente trouxe. Mas como a gente gosta de correr risco de passar vergonha ao vivo, né? A gente vai fazer mais uma demonstração aqui para vocês. Lembra daquele chatbot que vocês mandam mensagem, mandam um CNPJ e ele traz uma análise contábil daquele CNPJ? A gente vai ensinar vocês, em menos de 10 minutos, a construir um agente de inteligência artificial que faz isso, tá? Ele vai ser um pouco mais simplificado, ele não vai ter integração com o WhatsApp, mas através do ChatGPT vocês vão conseguir construir esse agente. Por que a gente faz essa palestra aqui em dupla? Porque eu não sou um especialista que entende da programação da ferramenta de inteligência artificial. Esse é o Fábio, ele estudou para isso, ele se formou para isso. Igualmente, o Fábio hoje ainda não entende de contabilidade do setor elétrico. Às vezes ele me corrige algumas coisas, mas né, de tanto ouvir a repetição. Mas assim, a gente formou essa parceria
Por quê? Para trazer com propriedade e tentar mostrar para vocês, através de pequenos exemplos, a ideia é ser didático e rápido, mas que através desses exemplos, que vocês façam o processamento de dados, que foi mencionado agora há pouco, que vocês façam o melhor uso da ferramenta, porque dentro das corporações a gente já está ouvindo falar da arquitetura de sistemas controlados por inteligência artificial. Eu vou segurar o microfone aqui. Pessoal, aqui a gente está no ChatGPT, tá? Versão gratuita que todo mundo tem acesso. Entrando no portal do ChatGPT, aqui no menu lateral esquerdo a gente tem os GPTs. Eu posso clicar aqui e aqui já aparece para mim uma série de agentes de inteligência artificial que já foram construídos e que eu posso utilizar. Só baixar um pouquinho. Valeu. Aqui no canto superior direito, eu tenho um botãozinho criar. Então vou clicar aqui em criar e vou criar o meu próprio GPT. Aqui eu vou nomear como contábeis UEL GPT. Aqui eu posso adicionar uma descrição. Esse GPT analisa CNPJs. Descrição bem tranquila aqui para fins didáticos. E aqui eu vou passar as instruções. Você lembra que eu falei sobre os prompts? Aqui eu vou passar o prompt que vai dizer o que essa inteligência artificial vai fazer. Aqui eu já escrevi um prompt, tá? Para não ter que escrever tudo do zero aqui para vocês, mas aqui eu estou falando para ela que ela é um assistente contábil inteligente. Quando o usuário informa o CNPJ, ela vai utilizar a ação consultar CNPJ para buscar os dados em uma API pública. O que ela vai fazer? Ela vai acessar aquela ponte, aquela porta de comunicação para buscar os dados desse CNPJ. Ela deve ser clara e fazer uma análise, desse CNPJ respondendo razão social, nome fantasia, situação cadastral, entre outros. E depois disso, fazer uma análise contábil respondendo se exige escrituração contábil, se exige inscrição estadual, entre outros termos contábeis, tá? Então, aqui, basicamente, eu estou dando as instruções, estou programando, entre muitas aspas, o que essa inteligência artificial vai fazer. Legal. Então, aqui eu poderia carregar uma base de conhecimentos, mas aqui eu vou criar uma nova ação. O que é uma ação? Ação aqui dentro da plataforma do OpenAI é você acessar um sistema externo através de uma API. Para que eu acesse esse sistema externo, eu preciso de um protocolo, preciso escrever a ação de uma forma específica. Mas eu não sou programador, como que eu vou escrever isso? Não tem problema. Aqui eu posso obter a ajuda do ActionGPT e pedir para ele mesmo escrever essa instrução para mim. Então aqui estou pedindo para ele criar o esquema de uma ação que será utilizada pelo GPT com o título consultar CNPJ, que consulte a API docs.cnpj. O esquema deve retornar para o GPT todos os dados disponíveis, incluindo razão social, nome fantasia, situação cadastral, ou seja, tudo aquilo que eu quero que a API retorne. Vou colocar aqui e vou dar um Enter. Passei o prompt para ela, ela tokenizou o meu prompt, identificou os tokens IDs e me trouxe aqui todo o esquema, ou seja, toda a maneira que eu devo me comunicar com essa API. Eu vou basicamente copiar esse código, voltar aqui para o meu chat GPT e vou colar o código aqui. Se tudo der certo, está funcionando. Aqui eu só vou pegar um link qualquer, eu vou colocar aqui como política de privacidade. Perfeito, vou testar esse carinha aqui. Está chamando a API e ele já me respondeu aqui, para que eu possa consultar os dados, preciso que você informe um CNPJ válido. Aqui vou informar um CNPJ válido, dei Enter. E o que ela vai fazer aqui? Assim como se fosse o chatbot, aqui ela pede permissão, tá? Ela vai se comunicar com a API. Olha lá, estamos passando vergonha ao vivo. Deu um erro aqui na API pública. Vamos tentar de novo, senão a gente muda esse esquema aqui. Vamos passar novamente o CNPJ e ver qual que vai ser a resposta. Vou permitir. Ela está dando erro. Deixa eu pegar, eu tinha salvo aqui um esquema, já com medo dela alucinar. Mas, pessoal, é legal acontecer isso para a gente ver que nada acontece de primeira, tá? A inteligência artificial,
ela ajuda muito na produtividade, mas a gente ainda tem que fazer curadoria. Eu trabalho com desenvolvimento de software. No desenvolvimento de software, a gente fala que está nascendo uma profissão que são curadores de código, que são aquelas pessoas, aqueles desenvolvedores que entendem se o código que a IA gerou está correto ou não. Então aqui eu vou pegar esse esquema que eu já tinha salvo, vou colocar aqui e vou testar. Beleza, vou passar um CNPJ válido. Comunicando com a API. Perfeito. Então ele falou com a API pública, trouxe os dados cadastrais daquele CNPJ que eu informei, que é da B3, e me retornou uma análise contábil daquele CNPJ. Então aqui eu vou criar o meu agente, vou deixar ele disponível para qualquer pessoa com um link e vou salvar. Salvando esse CNPJ, desculpa, esse agente de inteligência artificial, ele já fica aqui disponível para utilizar. Então vou dar um oi aqui para ele. Ele é muito direto e ele vai falar que é meu assistente contábil e vai pedir o CNPJ. Vou passar o CNPJ novamente. Ele vai se comunicar com a API, vai acessar aquela estrada de comunicação com outro sistema, obter os dados dessa empresa e fazer a análise contábil que eu pedi para ele fazer. Então, pessoal, aqui em menos de 10 minutos, a gente criou um agente de inteligência artificial do zero para mostrar para vocês que é possível criar agentes que fazem essa análise e auxiliar na rotina de vocês, tá? E a gente fez isso utilizando ferramentas gratuitas. A versão gratuita do ChatGPT, a gente não trouxe nada aqui que vocês não consigam utilizar de maneira imediata. E aqui a gente traz alguns outros exemplos de IAs que a gente entende também que podem auxiliar muito na produtividade no dia a dia. Algumas dessas ferramentas são pagas, tá? Que não são todas gratuitas, mas elas agregam muita produtividade. O Lovable, por exemplo. O Lovable, hoje em dia na área de programação a gente tem uma tendência que chama vibe coding. O que é vibe coding? É você pegar a sua vibe, a sua intenção, o que você quer, escrever um prompt para a IA gerar isso para você. E a IA gera um software, gera um programa para você do zero. E o Lovable é uma ferramenta de vibe coding. Você entra no Lovable, coloca o seu prompt e ela te gera a aplicação. É muito legal. O Copilot da Microsoft realmente é incrível. 1 ou 2 meses atrás eu tive na Microsoft para uma série de workshops sobre o Copilot e eles conseguiram colocar essa ferramenta em todo o ecossistema, no Office, no Power BI, no PowerPoint, no Teams, enfim, qualquer ferramenta do ecossistema da Microsoft tem o Copilot. Ele agrega muito, porque ele aprende com os seus e-mails sobre o tom que você escreve, ele enxerga os seus dados, você consegue pedir para ele criar visualizações, então é muito legal. Falem bom dia para a inteligência artificial, porque elas conhecem muito vocês. Gemini com View 3. Quem aqui já viu a Marisa Mayô? Algumas pessoas viram. A Marisa Mayô é uma personagem de inteligência artificial, uma apresentadora de um programa de auditório, né, gerado por inteligência artificial, e ela foi gerada em programas assim como o View 3. Então, esses programas de geração de vídeo, de imagem, eles estão trazendo um realismo muito grande para esses conteúdos que são gerados. E a Clarice AI é uma inteligência artificial brasileira 100% treinada em português, que auxilia para textos e escritas. Tenho o prazer de conhecer o fundador da Clarice AI, que é o Felipe Slade. E eu tenho muito orgulho de trazer uma inteligência artificial brasileira aqui para apresentar para vocês. Mas, gente, a gente está aqui há um pouco mais de 1 hora e eu acho que já saiu uma nova ferramenta de IA que a gente não trouxe aqui. A cada dia, a cada semana, a cada mês, surgem dezenas, centenas, milhares de ferramentas de inteligência artificial. E é humanamente impossível reunir todas elas para vocês. Então a gente trouxe aqui um portal, que é o Futurepedia, que ele segmenta isso por uso, por necessidade. Então é bem legal para a gente que está querendo conhecer, entender mais sobre esse mundo. É muito legal conhecer as ferramentas que podem auxiliar a gente no nosso dia a dia. E pessoal, caminhando aqui para o fim da palestra, a gente seguiu uma trilha de aprendizagem. Nós temos a importância dos professores que estão vivendo a jornada de vocês agora dentro do meio acadêmico. Os professores, eles estão aqui para ser as referências, para mostrar o caminho. Mas é vocês
que têm que transpirar, são vocês que têm que correr atrás, que têm que buscar know-how, que têm que fazer networking. Mas o mais importante, gente, a mensagem dessa trilha de aprendizagem aqui está escrito ali que a IA não vai substituir o contador, mas a questão a IA não vai substituir todos os contadores. A inteligência artificial não vai substituir todos os contadores, mas sim aqueles que não aprenderem a utilizar como uma ferramenta de potencial estratégico. A IA vai potencializar os contadores que souberem usar a IA com responsabilidade, ética e repetimos várias vezes aqui propositalmente, com muito discernimento. Pessoal, nessa palestra de 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, a gente mostrou para vocês as entranhas de um chatbot que utiliza inteligência artificial. A gente falou sobre criação de agentes, a gente falou sobre prompts, tokens, APIs, cloud, LLMs. A gente falou sobre muita coisa, mas uma mensagem que a gente gosta de deixar muito claro, como a Coen já comentou, utilizem com ética, com responsabilidade, com discernimento. Porque a inteligência artificial, ela agrega muito, ela traz muita produtividade. Mas o que vai separar quem faz o mau uso ou o bom uso na inteligência artificial é justamente isso. A ética, discernimento e responsabilidade. Pessoal, finalizamos. Muito obrigado. E a gente combinou uma frase aqui para falar para vocês, para encerrar essa palestra. Feliz Dia dos Contadores!